Estamos de volta para o segundo bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o escritor e cientista político Alberto Carlos Almeida. Ele que está em Goiânia nesse momento, porque a nossa entrevista é gravada, fazendo o lançamento do seu livro, que é O Voto do Brasileiro. Portanto, você telespectador, você ouvinte da RBC AM FM, infelizmente hoje não tem como fazer a pergunta pelo WhatsApp. No bloco anterior, a Cileide fez uma pergunta e tínhamos que ir para o intervalo, como a resposta é mais complexa, a gente deixou para agora. Cileide, sintetiza a pergunta para ele responder. A minha questão é a seguinte: com base nas suas pesquisas para os 3 livros e também tendo por base a experiência do eleitor com 30 anos aí de eleição, você acha que ele hoje consegue fazer uma análise mais bem elaborada para decidir o voto? O seguinte, as análises para a decisão do voto são simples, diretas, né? Quer dizer, o eleitor, meu livro, né, O Voto Brasileiro, está falando de eleição presidencial. Então, vamos pegar o exemplo da eleição presidencial. Ele olha, vê os partidos e vê, olha, quem é que me defendeu? Né? Quem é que está do meu lado? Basicamente isso. Né? E por que está do meu lado? Por causa disso, disso, disso. Quem é que não está do meu lado? Está do lado dos outros, né? E vai ser isso, quer dizer, então o eleitor pobre do Nordeste, o PT está do meu lado, por quê? Por causa do Bolsa Família, por causa do programa Luz para Todos, porque o Nordeste era uma região abandonada e só deixou de ser abandonado quando o PT chegou no poder. Aí o eleitor do interior de São Paulo vai dizer assim, não, o PSDB está do meu lado. Ah, mas por quê? Porque o PSDB não pensa só no Nordeste, sei lá. Entendeu? Então são coisas simples, né? Para pegar um exemplo que tem a ver com essa eleição, ninguém sabe, a Lula vai ser candidato, não vai ser candidato, vai ser solto, não vai ser solto. O eleitor pensa assim, de novo, é uma coisa simples. Quem está disposto a votar no candidato do Lula diz assim, não, se o Lula não for candidato, estou disposto a votar, mas eu quero ver o que o candidato tem para mostrar. É algo simples. O que tem para mostrar? Foi governador, não foi, fez isso, fez aquilo. Basicamente isso. Tá? A gente tratou disso agora há pouco, quando a gente falou, olha, talvez alguns candidatos que hoje estejam na frente caiam, porque o eleitor vai olhar e vai dizer, ele não tem condições de governar o Brasil, ele não tem estrutura, são frases desse... Mas aí já é mais complexo. Sim, ele vê alguns sinais, né? Vê que o candidato fala mais bobagem do que os outros. Você está querendo dizer que o eleitor não é bobo e manipulável como poderia parecer a grosso modo? Tanto é, e aí de novo, aí vamos voltar ao início desse meu novo livro, né? Você tem 3 mapas eleitorais de 3 eleições separadas por 4 anos e o resultado é idêntico. Quais eleições? 2006, 10 e 14. Certo. Tá? Então o resultado é idêntico, porque o eleitor tem uma certa cristalização ali, né? Tem aqueles interesses, né? E a pessoa diz, olha, quem atende meus interesses? Então aquilo está ali já presente. E é algo, digamos assim, simplório, né? Simplório no sentido de ser assim, intuitivo, não é objeto de grande reflexão, nem de leitura, nem de debate. Não tem formando. Exato, e não tem assim, a gente aqui está debatendo num programa de debate político, então a gente tem muita informação sobre a política, o eleitor não tem isso. O eleitor médio, ele cuida da sua vida privada, né? Tem que levar, as famílias têm que se preocupar com a saúde das crianças, escola, transporte, trabalho, desemprego, conseguir um novo emprego. Então, tem muitas preocupações muito maiores do que o que está acontecendo na política. Basicamente, é uma percepção difusa de que a vida dele no cotidiano está melhorando, isso vai solidificando a relação dele, por exemplo, com o governo, ou se a vida vai piorando, solidifica com a oposição. Exatamente. Mas é num sentido bem intuitivo, você não tem grandes reflexões. Uma coisa bem direta. E são dados culturais, não é? Por exemplo, o caso do Ciro Gomes e aquela velha história dele com a Patrícia Pilar. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que ele tinha problemas com o voto feminino e teria que trabalhar a imagem dele desse voto, porque isso ficou como uma espécie de memória do candidato. Eu até diria o seguinte, todo o processo de comunicação não é um ou outro fator, é algo cumulativo. Não é porque falou alguma coisa, cometeu uma gafe durante a campanha, que alguém perde. Cometeu uma, mais outra, e viu que o partido não era tão grande. Então aquilo ali vai se acumulando no decorrer da campanha. Quando chega no momento da decisão, o eleitor diz, isso serve ou não me serve, né? Basicamente isso. Já que nós estamos falando de Ciro Gomes, ele mudou várias vezes de partido, né? Foi do PDS... Está no 7º partido. No 7º partido. Isso atrapalha perante Sim, isso vai aparecer na campanha. Quer dizer, ele está no 7º partido, o Bolsonaro está no 9º. Tem coincidências aí. Tá? E aí é interessante, né? Eu até já fiz um quadro com isso, tá? O Ciro Gomes, ele é do PDT, o PDT tem 2 governadores de estado, Amapá e Amazonas. Esses 2 governadores, debaixo deles, tem 2,3% do eleitorado brasileiro, é quase nada.
Tá? E o Bolsonaro já mudou 9 vezes e não tem nenhum governador de Estado. Isso só para ilustrar a dificuldade das estruturas partidárias. Tá? Não existe nenhum governador de Estado do partido do Bolsonaro. Aí entram as forças de PT, PMDB e PSDB. Exatamente. Né? Se você olhar o eleitorado que está debaixo desses 3 partidos, tá, dos governos estaduais, corresponde a 80% do eleitorado brasileiro. Tá? Sendo que o MDB não, provavelmente, aí você tem aquela clássica divisão. O MDB do sul do país tende a apoiar o candidato do PSDB, o MDB do Nordeste, do Norte, tende a apoiar o candidato do PT, enfim, na eleição presidencial. O senhor disse que a eleição tende a ser, o resultado da eleição tende a ser previsível. Qual que é a previsibilidade desta eleição? Vai dar PT versus PSDB? Tende a ser isso. O eleitor do Nordeste está propenso a votar no candidato do PT, quem quer que seja ele, e o eleitor de São Paulo também. O que hoje a gente não vê é que em São Paulo, é dado de pesquisa, né? O ex-governador e candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin, hoje disputa ali a primeira colocação com o nome de Lula, disputa com o Bolsonaro. Quer dizer, se o Bolsonaro não existisse, ele estaria disparado na frente no estado que ele governou. Então, hoje, dentro dessa previsibilidade, o que está fora do script, digamos assim, é o desempenho eleitoral do candidato do PSDB no estado de São Paulo. Mas eu acredito que vai acabar vindo. Né? Existe uma máquina partidária muito forte do PSDB. O que eu chamo de máquina partidária? Mas a máquina em São Paulo, ela dividiu agora pelo fato de o Márcio França ter assumido o governo, ou isso não vai fazer muita diferença? O Márcio França que é do PSB, né? É do PSB, mas manteve no governo todos os aliados do Alckmin. Tá? Então a máquina está lá, inteira. Né? Então vai lá, o PSDB em São Paulo tem deputados federais e estaduais. Como é que funciona uma máquina política? Você tem cargos públicos no estado inteiro, diretor de escola, hospital, posto de saúde. Os deputados indicam quem vai dirigir. Né? E aí eles passam, não é só isso, várias outras coisas nos municípios. Aí quando chega, o que os deputados dão em troca? O governador aceita, faz esse tipo de aliança. Isso é assim em todo o Brasil. Tá? Eu não estou moralizando isso. Isso é assim em todo o Brasil. O que vem em troca? Na época da campanha, vai fazer campanha para ele. Só que está longe ainda da campanha, a campanha é mais curta, sem dinheiro. Tá? Então, isso será ativado mais na frente, provavelmente só em agosto, entre agosto e setembro. E toda essa máquina partidária que hoje está adormecida, digamos assim, está sonolenta, ela vai se levantar e vai passar a correr quando chegar mais próximo da eleição. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Né? Assim, tem vários, ao longo das democracias, da história da democracia em vários países, você tem diferentes tipos de organização partidária. E quase sempre, quando se fala em reformas no Brasil, se fala de uma reforma política. Né? Como é que você acha que vai se assentar, se estruturar os partidos a partir da pequena reforma que foi feita agora esse ano e de possíveis debates sobre reforma política no Brasil? Ou melhor, qual o tipo de partido você acha que tem a cara do brasileiro? Olha, a reforma política aprovada esse ano é muito boa. Tá? Se não houver uma modificação, porque é claro que foi aprovada uma lei, sim, quem aprovou pode aprovar uma outra lei. Aliás, toda eleição tem lei nova, né? Mas essa é uma lei aí que vem sendo amadurecida. Né? Na próxima eleição nacional, ou seja, daqui 4 anos, as coligações estarão proibidas. Só isso já vai enxugar o número de partidos. O partido de aluguel terá menos oportunidades. Vai enxugar o número de partidos, vai haver uma redução drástica. Aí vai passar a vigorar cláusulas que o partido vai ter que ter um percentual de votação em tantos estados. Isso daí vai aumentando a cada eleição. Então, daqui umas 2, 3 eleições nacionais, pode ser que a gente saia de 28, 25, 30 partidos para 10 partidos. Talvez até menos do que isso. O que vai ser algo bom, porque você não tem 30 programas diferentes que justifiquem 30 partidos. Né? Talvez você precise de uma meia dúzia de partidos. E esses partidos hoje que são menores vão ter que vão ter que se fundir com outros partidos. Então, partidos que tendem a não existir, deixar de existir, talvez um partido como o PSOL, como o PCdoB, tende a entrar dentro do PT. Né? Um PPS tende a entrar dentro do PSDB. Tá? E isso vai ser bom para a política brasileira. Para o eleitor, em particular, ele vai ter uma compreensão maior do jogo político. Então, só isso, né, é uma reforma pequena, mas que talvez tenha grandes consequências. Tá? Isso daí eu acho que é algo relevante. Eu acho que tem esse alinhamento nacional, que eu, de novo, repito, chamo a atenção, eu procurei sublinhar isso no livro, esse alinhamento nacional que é idêntico aos outros países do mundo.
Então, os democratas nos Estados Unidos são a centro-esquerda de lá, os republicanos a centro-direita. Você tem o PSOE na Espanha, Partido Socialista Operário Espanhol, a centro-esquerda. Você tem o PP, o Partido Popular centro-direita. Você tem na Alemanha, né, o SPD de um lado, né, na esquerda, CDU, CSU de outro. É possível deslocamento desses partidos? Na Espanha está em curso, talvez, um possível deslocamento. Isso. Só que leva anos, né? Daí a 4 eleições para ter uma mudança, né? E ninguém sabe se vai ter ou não. Tá? Porque lá está um terço agora. Né? Tem lá o Ciudadanos está deslocando o PP, né? Está pegando voto de centro-direita e o Podemos tá pegando do PP. Ali o PSOE. Aí o PSOE, você vê, olha como é que é interessante essa competição inteira. Aí houve agora essa mudança de primeiro-ministro da Espanha, algo raro, não uma mudança por dentro do parlamento, não pela eleição. Vamos explicar, né, que o primeiro-ministro ele caiu por denúncias de corrupção, né, ele era do PP e assumiu um do PSOE. Do PSOE. O que ele fez? 17 cargos de ministro. Ele colocou 11 mulheres. Tá, já é uma resposta a isso. Tá, há uma nova era, né? Exatamente. Então são mudanças, a gente está olhando a mudança partidária, mas está esquecendo outras mudanças, talvez... Que a sociedade... Na Espanha, né? Olha, 41% dos parlamentares na Espanha são mulheres. É um dos maiores índices da Europa, se não o maior. Tá, prefeitas das duas maiores cidades, são mulheres. São mulheres. Tá, Madrid e Barcelona. Isso. Vamos voltar a falar do Brasil, só que depois do intervalo nós temos que ir para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Roda de entrevista, hoje recebe o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida falando sobre o voto, como pensa o eleitor brasileiro, a cabeça do brasileiro, o voto do brasileiro, enfim, de todas as suas obras. Né? Voltamos em instantes.